Long Island, Nova York. Uma região que mescla a tranquilidade das praias com a sofisticação dos subúrbios. Durante o dia, as ondas quebrando suavemente e os barcos à vela no horizonte pintam uma cena idílica. Mas, sob o luar, aquelas mesmas praias guardavam um segredo horripilante, enterrado nas dunas de areia. Em dezembro de 2010, uma busca por uma mulher desaparecida desvendou um dos casos mais assustadores da história criminal dos Estados Unidos. Ao longo da costa, perto de Gilgo Beach, foram encontrados restos humanos. À medida que a polícia vasculhava a área, os corpos começaram a aparecer, um após o outro, como se o próprio local estivesse exalando sua escuridão. Este é o caso do assassino de Long Island, um predador metódico que transformou uma faixa de praia em seu cemitério pessoal, aterrorizando a região e deixando investigadores e especialistas intrigados até hoje. Antes de começarmos, você que quer conhecer mais histórias reais e mergulhar em outros mistérios como este, siga o canal Crimes Diário. Cada caso é analisado com cuidado, sempre revelando o lado mais sombrio da natureza humana. O primeiro corpo e os ecos do horror. A busca por Shannan Gilbert começou como qualquer outra investigação de desaparecimento. Shannan era uma jovem de 24 anos, que trabalhava como acompanhante. Na noite de 1º de maio de 2010, ela foi até Oak Beach, após combinar um encontro através de um anúncio online. Mas, algo deu errado. De madrugada, ela ligou freneticamente para o 911, dizendo que alguém estava atrás dela, que sua vida estava em perigo. Então, a ligação foi interrompida. Meses se passaram sem pistas. Foi só em dezembro daquele ano que a busca por Shannan revelou algo muito mais sinistro. Enquanto um policial com seu cão farejador caminhava pelas dunas próximas a Gilgo Beach, encontrou um saco de pano. Dentro dele, ossos humanos. Era o corpo de Melissa Barthelemy, uma jovem desaparecida há mais de um ano. Mas isso era apenas o começo. Nos dias seguintes, outros 3 corpos foram encontrados nas proximidades, todos embrulhados em sacos semelhantes. Os nomes eram Megan Vaterman, Emberlyn Costello e Maureen Brainard Barnes. Todas eram jovens, trabalhadoras sexuais que desapareceram após marcarem encontros online. Os investigadores estavam diante de um predador que escolhia suas vítimas entre as mais vulneráveis, aquelas que podiam desaparecer sem chamar atenção imediata. O que tornava o caso ainda mais assustador era o cuidado metódico do assassino. Ele embrulhava os corpos e os escondia em locais isolados, mas sempre dentro de um padrão. Não era trabalho de um impulsivo, era alguém calculista, que sabia exatamente o que estava fazendo. As famílias das vítimas, muitas vezes ignoradas pela sociedade, começaram a falar. Contaram histórias de mulheres que buscavam sustentar filhos ou fugir de vidas difíceis. Por trás dos sacos de pano havia histórias humanas interrompidas por um terror indescritível. A expansão da cena do crime. Com a mídia nacional voltando seus holofotes para Long Island, as buscas foram intensificadas em 2011. O que deveria ser um esforço para encontrar mais pistas sobre Shannan Gilbert tornou-se um pesadelo ampliado. Entre março e abril daquele ano, mais restos humanos foram descobertos. Eram pedaços. Uma cabeça, um torso, ossos soltos. A brutalidade escalava a cada nova descoberta. Em um caso, partes de uma vítima, apelidada de Jane Doe #6, estavam espalhadas em diferentes locais, como se o assassino quisesse fragmentar não só o corpo, mas a identidade de sua vítima. Entre os restos, estava o crânio de uma mulher e um pequeno cobertor infantil, levando à descoberta de uma criança de 2 anos, possivelmente filha de uma das mulheres mortas. Os corpos não se limitavam a trabalhadoras sexuais. A inclusão de um homem e de uma mulher transgênero indicava que o assassino ou assassinos ampliavam seu alcance ou tinham motivações complexas, ainda desconhecidas. A polícia começou a mapear padrões, mas enfrentava um problema. As evidências eram mínimas. Os sacos usados para embrulhar as vítimas não tinham impressões digitais. O terreno arenoso apagava qualquer rastro, e o tempo entre os crimes e as descobertas havia corroído qualquer pista biológica. Além disso, começaram a surgir teorias mais sombrias. A área de Gilgo Beach era conhecida por seus moradores endinheirados e discretos. Alguns especulavam que o assassino poderia ser um residente local,
alguém que conhecia as trilhas escondidas da região e sabia como despistar a polícia. Outros sugeriam que poderia ser um caminhoneiro, um homem com mobilidade constante e acesso a vítimas em diferentes estados. A mídia começou a alimentar o medo. Documentários e reportagens colocaram o caso sob os olhos do público, enquanto fóruns de internet criaram teorias bizarras sobre o assassino, conectando-o a outros crimes em Nova York e até em estados vizinhos. Shannan Gilbert e as teorias sobre o assassino. Finalmente, em dezembro de 2011, o corpo de Shannan Gilbert foi encontrado em um pântano próximo. Mas, em vez de encerrar o caso, isso tornou ainda mais complexo. A polícia sugeriu que sua morte havia sido acidental, resultado de um afogamento enquanto fugia naquela noite fatídica. No entanto, sua família discordava. Mary Gilbert, a mãe de Shannan, acreditava firmemente que sua filha havia sido vítima do mesmo assassino, uma crença que foi reforçada por um exame independente realizado por um patologista contratado pela família. Enquanto isso, a falta de respostas claras mantinha o mistério vivo. Seria um único assassino ou mais de um? Os corpos mais antigos indicavam um período de atividade de pelo menos 20 anos, o que levantava questões sobre a idade e experiência do criminoso. A investigação esfriou, mas o medo persistiu. Long Island, antes um lugar de beleza costeira, tornou-se sinônimo de terror e de um mistério sem solução. Um mistério que ainda assombra. Décadas depois, o caso do assassino de Long Island continua sendo um dos mais perturbadores dos Estados Unidos. Para as famílias das vítimas, o tempo não apagou a dor nem a busca por justiça. A sombra desse predador ainda paira sobre Long Island, um lembrete sombrio de como o mal pode prosperar nas margens da sociedade. E para você que quer conhecer mais histórias reais e mergulhar em outros mistérios como este, siga o canal Crimes Diário. Cada caso é analisado com cuidado, sempre revelando o lado mais sombrio da natureza humana.